eleitoral, né? Milani, tens algum caso aí dessa questão da aparente antinomia íntima de um indivíduo que é adepto de uma religião que tem dogmas, né? E vamos falar baixinho aqui, ó. O espiritismo também tem dogmas, viu, Dona Maria? Viu, seu João? Tem sim. Depende como a gente encara algumas questões no espiritismo. Então, Milani, se ela faz parte, a pessoa, de uma religião dogmática, como é que ela consegue driblar essa questão dogmática para, ao mesmo tempo, conviver com alguns princípios inconciliáveis com esses dogmas que estão na filosofia espírita? Ah, legal, Marcelo. Sua questão toca culturalmente o Brasil, né? O Brasil, por definição, ele abraça o sincretismo sem nenhum problema de identificar contradições e achar que isso é algo que deveria fazê-lo refletir e mudar de posição. Não. As pessoas abraçam posições contraditórias de uma maneira muito natural, até em boa parte da população. E eu acho que esse sincretismo, ele vem muito da adaptabilidade que foi tomando, e eu gostei da fala do João, até me permite também explorar esses pontos, desde a origem dos primeiros grupos que nós tivemos no Brasil, a começar por Teres de Menezes, na Bahia, ele se declarava católico e continuou dentro de uma proposta de reafirmação, né, da crença espírita, mas ele, não, em momento algum, também tinha aí uma contradição, como você coloca, né, lógica. Não dá para você aceitar a ressurreição e reencarnação ao mesmo tempo dentro de um aspecto de discussão teórico. Mas no sincretismo, sim, as pessoas abraçam, inclusive com aquela frase que é um tanto problemática, né? De pessoas que afirmam o seguinte: não, o importante é pegar o que tem de bom cada local, cada doutrina, cada filosofia. Ela faz uma salada, na verdade, uma salada conceitual e acha que está tudo bem, e acha que está normal, né? Que não tem contradição entre os conceitos. E respondendo a sua questão, é a questão sincrética. Mas aí eu trago uma outra questão que Kardec já colocava no futuro, quando ele tratou do futuro do espiritismo, lá na Constituição, né, onde ele sinalizava que deveria ocorrer a unidade doutrinária para garantir o futuro. Sem unidade doutrinária, nós não teríamos espiritismo, nós teríamos fragmentos, cisões e outras coisas, mas não espiritismo. E esse eu acho que é o grande ponto que baliza e norteia muitas das discussões em alto nível, entre dirigentes, entre pessoas que se debruçam sobre esse problema. O leitor em geral de romances e que não está muito preocupado com isso, ele não está se importando se existe contradição explícita, né? Mas, no caso, filosoficamente, a doutrina, e aí já trazendo alguns pontos que o João traz de maneira muito pertinente, sobre até o conceito de prática de caridade, que no Brasil se colocou como algo necessário pela reafirmação do ato em si, e não e uma canalização do que seria caridade, no caso da assistência, ou do assistencialismo, que é pior ainda, dentro de um conceito de realização do indivíduo. Então, para o indivíduo que escuta, fora da caridade não há salvação, e ele entende que a caridade ela é feita necessariamente via assistencialismo, ou assistência já algo mais maduro, assistência ou promoção social, ele vai se realizar quando ele se entende participante desse processo. Não havendo espaço para ele fazer isso, ele vai ter dificuldade, talvez, de entender como ele pratica a caridade. Isso daí é uma deficiência dos dirigentes espíritas para esclarecer que caridade não se resume ou não se restringe a um ato simplesmente de ação social. A caridade é muito mais ampla. E aí a gente remonta na época de Kardec, que em apenas pouco mais de uma década conquistou aí, né, corações e mentes da população, 1,6%, né, da população francesa, mas não praticando caridade via ato social, mas apresentando uma doutrina que revolucionava o pensamento em termos filosóficos. Mas era porque era uma população
que estava propensa, inclusive, a discutir, debater, abraçar essas propostas dentro de uma realidade futura, realidade espiritual, porque existiam fenômenos ali acontecendo que legitimavam, inclusive, essa percepção. A gente não tem tantos fenômenos hoje, no sentido de você entender que seriam os meios condutores ou para atrair, para criar uma situação de pertencimento, né, a algo voltado à filosofia. Mas foi como foram atraídos boa parte da população para os fenômenos mediúnicos. Hoje, os fenômenos mediúnicos eles ocorrem de uma maneira um tanto preocupante, não no sentido de que eles não são legítimos ou que não ocorrem, só que sem nenhum tipo de validação, nenhum tipo de análise, nenhum tipo de passagem de análise crítica mesmo, para afastar fraude, afastar, eu vou chamar de animismo aqui, que é um termo interno do espiritismo, mas uma promoção que não tenha efetivamente uma participação de espírito. Então, as reuniões mediúnicas naturais que a gente tem hoje nas casas espíritas, pressupõe-se que todas são legitimamente mediúnicas. Mas abandona-se o fato de que tem que se verificar se não é algo que é um indivíduo que está promovendo aquilo, se tem algum tipo de situação que promova outras variáveis que levem a crer, mas que deveriam ser afastadas para a promoção do fenômeno, e outras coisas. Principalmente com casos recentes, né, que chamam muito a atenção, preocupantes, de fenômenos que são quase que espetáculos públicos de cartas ou mensagens para receber públicos, que o indivíduo tem que se cadastrar antes para receber a comunicação. Então, ele se cadastra previamente, tem todos os dados dele ali fornecidos, os dados do indivíduo que desencarnou, que ele gostaria de ter contato, ele coloca também esses dados, e com as redes sociais que a gente tem hoje, facilmente é possível coletar uma série de dados. E como é que fica, então, a seriedade desse processo? Pode ser legítimo, como pode não ser, pode ser uma fraude. Então, cabe ao movimento espírita essa reflexão. E eu faço o ponto que eu achei bem interessante que o João traz, né, voltando ainda à prática da caridade, hoje, né, como é que o indivíduo se realiza enquanto espírita? O nosso amigo já que desencarnou recentemente, né, o Jader Sampaio, a tese de doutorado dele foi muito interessante, porque ele identificou o que motivava voluntários, ele explorou a questão dos voluntários, né, o que motivava os voluntários para participar da Casa Espírita. E boa parte deles foram colocados ali variáveis que estavam relacionadas. Eu quero sair de casa um pouco, eu quero ter a oportunidade de vivenciar um ambiente diferente, ou eu quero me realizar como espírita, mas eram variáveis um tanto diferentes, que não eram simplesmente, ele está atraído pela lógica sublime do espiritismo. Né? Eram variáveis muito ligadas à realidade do indivíduo. Essa situação faz com que nós tenhamos uma reflexão por que o indivíduo é atraído pelo espiritismo. Geralmente a gente tende a falar da mesma maneira que nós fomos atraídos. Com certeza foi por causa disso, porque nós fomos atraídos assim. Mas tem outras variáveis. E eu não colocaria necessariamente nessa questão de você ter uma visibilidade social, que também pode ser uma das variáveis, mas eu sou muito pragmático nesse ponto. Sem dados, eu não consigo trabalhar com números que poderiam justificar ou não determinadas hipóteses, né? Mas eu entendo, sim, que o indivíduo que se considera espírita, ele traz para si uma satisfação por um motivo que a gente pode elencar, mas sem os dados quantitativos ou qualitativos que sejam, para a gente analisar e identificar o que efetivamente está influenciando alguém a ser atraído para a doutrina espírita, fica complicado. Mas um dos fatores que eu também vou fazer que nem o João, vou lançar aqui e vou para reflexão, que está muito ligado na questão educacional que nós temos no país. Um artigo
um artigo de revista, não de paper, não de artigo acadêmico, né? Foi publicado recentemente agora no Correio Fraterno, que eu fiz, mas eu tenho uma versão um pouco mais ampliada que eu coloquei na minha página, acho que o Marcelo também deve ter visto. A gente tem um problema no Brasil, em particular, de alfabetização muito sério. Nós temos um grau, um nível, uma taxa de analfabetismo funcional enorme, se nós pensarmos em termos de povo, né, de desenvolvimento. E o apelo do espiritismo, ele é um apelo racional. Então, para você, muitas vezes, trazer indivíduos dentro de uma questão de reflexão com abstrações, com textos e outras necessidades, para você entender, fazer relações complexas, inclusive, para entender os princípios e conceitos espíritas, não tem como nós simplesmente apresentarmos as obras de Kardec para alguém e, vamos dizer, leia, que você vai entender. Não vai. Né? Muita gente vai ter dificuldade de fazer relações numa situação mais ampla. E uma pesquisa, um levantamento que já até conversei com o Marcelo, foi que eu fiz, João, não sei se conhece, há uns 2, 3 anos, eu levantei com 115 dirigentes espíritas, a maioria com mais de 20, alguns com mais de 30 anos de vivência espírita. Uma das perguntas que eu fiz é quais obras das 5 ditas fundamentais, não de todas as obras, né? Não falei de revista espírita, não falei do que é o espiritismo, só das 5 obras consideradas fundamentais, o indivíduo tinha lido integralmente, pelo menos uma vez, dirigentes espíritas. E para surpresa, quer dizer, não foi tão surpresa, mas veja, o Livro dos Espíritos e o Evangelho, segundo o Espiritismo, eram as obras mais lidas, mesmo assim não 100%, mas eram as obras mais lidas, com 90 e tantos por cento. E quando ia para as demais obras, nós tínhamos um declínio muito significativo. Em terceiro lugar, o Livro dos Médiuns, também tinha um relativo conhecimento, né, dos indivíduos. E aí, quando ia para o Céu, Inferno e para a Gênese, despencava quase 30% dos dirigentes espíritas, eles não tinham lido pelo menos uma vez o Céu, o Inferno e a Gênese. Como é que o indivíduo vai fazer relações dos princípios espíritas e apresentar isso como algo a ser orientado, né, para aqueles que o procuram na casa espírita, de uma maneira satisfatória e plena? Ele está muito embasado naquilo que a gente tem culturalmente, e o João comentou também isso, o Marcelo sabe, os fenômenos do Chico Xavier, em termos de mercado editorial, eles marcaram de tal maneira que tem gente que considera todos os livros do Chico como parte integrante da doutrina espírita. O cuidado que Kardec teve para validar, pelo critério da universalidade, os princípios, você tem opiniões de espírito que são colocadas lado a lado e até superam, né, aquilo que o ensino dos espíritos foi validado na época de Kardec. Esse tipo de situação é muito problemático. E eu não tenho dúvidas de que uma das coisas que talvez não deem tanta legitimidade ou atraiam muita gente, de novo, agora eu vou especular, eu não tenho dados para falar isso, mas eu acho que quando a pessoa se depara com fantasias, com elementos um tanto mágicos, né? E você não tem da onde comprovar, da onde tirar que aquilo seja verdadeiro, a não ser por argumento de autoridade, foi o fulano que disse, foi o espírito tal que disse, você começa a afastar pessoas que efetivamente têm a preocupação de entender o que Kardec traz como o princípio da fé raciocinada. Ou seja, é uma doutrina que prega a fé raciocinada e aceita esse monte de coisas que estão sendo colocadas por aí, é uma contradição. Então, eu entendo que isso talvez seja uma variável importante aí para ser levada, mas não tenho respostas para isso, é só especulação. Então, resumidamente, é isso. Tá? Eu trago essas reflexões também. Muito oportunas, por sinal, né? Elas têm esse condão de complementaridade, né? Quando o Damásio, com muita perspicácia,
ele mais ou menos nos pergunta qual é a do Espiritismo nesse século XXI, nessas 3 décadas do Espiritismo, a que o Espiritismo se destina, a que serve, qual é a grande sacada, qual é a grande girada de chave que o Espiritismo vai dar para superar esses 2 quadrantes anteriores, o quadrante da codificação, né, do século XIX, e o quadrante do século XX, baseado nesse contexto, nesse desenho, nesse cenário, baseado nessas 2 premissas, que são a do assistencialismo, né, do consolo, através da atividade módica, materialmente falando, dar a comida para que a pessoa possa sobreviver, oferecer a ela, mesmo assim, algum auxílio do ponto de vista medicinal, como o Espiritismo durante aí 60, 70 anos no Brasil, realizou distribuição gratuita de homeopatia, né, inclusive sem a presença de profissional médico no centro espírita, o que hoje seria uma contravenção, hoje seria um crime, né, porque ninguém pode prescrever remédio sem ter habilitação correspondente, mas isso foi feito à base da caridade, né, do assistencialismo, durante 60, 70 anos. Quando eu me tornei espírita, né, a minha tia foi estudar homeopatia com livros e trabalhou durante uns 25 anos ministrando homeopatia dentro da casa espírita. Ela estudava as enfermidades, estudava os princípios ativos, estudou ali a dosimetria, a dosagem específica, e ela fazia lá os frasquinhos e dava gratuitamente, e as pessoas melhoravam, não era placebo, né? Era ciência, só que não havia a habilitação. E uma vez, eu quero trazer para os nossos queridos ouvintes, espectadores, vídeo espectadores dessa noite, nós fizemos aqui em Santa Catarina, numa das regiões da Federação Espírita Catarinense, um dia de estudos sobre as relações entre espiritismo e medicina, e eu, categoricamente, como profissional do direito, naquela oportunidade, disse: todo aquele que não for graduado, não tiver registro no Conselho Regional de Medicina e prescrever remédio dentro da casa espírita, será criminalmente aferido, será denunciado. E a instituição espírita que alberga, e aí também tinha uma questão transcendente nesse processo, porque a grande maioria das pessoas que trabalhavam com mediunidade e homeopatia eram médiuns ostensivos, então ali eles entravam no chamado transe mediúnico, provavelmente um médico desencarnado ou uma pessoa com alguma especialidade nessa questão prescrevia mediunicamente o remédio e dava resultado. Só que o mundo mudou, a legislação mudou, o cenário social mudou, e nós alertamos. E teve um dirigente espírita que disse: na minha casa espírita, veja a expressão, na minha casa espírita vamos continuar distribuindo a homeopatia mesmo sem receituar o médico. Para você ver o alcance de que isso tem no chamado imaginário coletivo espírita.